sobre a possibilidade de participação da Rússia, tem uma questão muito interessante desde essa retomada do poder por Donald Trump nos Estados Unidos, e que era um ativo interessante que a Rússia tinha, que foi essa aproximação com Donald Trump, principalmente por causa dos posicionamentos de Donald Trump em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, entendendo que não necessariamente a Rússia foi totalmente culpada pelo que aconteceu com a Ucrânia, por causa do que a gente sabe que existe ali de relação geopolítica entre esses países. O quanto isso está sendo levado em conta também, professor, pelo líder russo Vladimir Putin, para se manter na arquibancada da maneira como o professor Furriela aqui mencionou? O Putin, ele pode utilizar isso como um instrumento de composição, inclusive sobre os seus interesses no continente europeu, e ele também está preocupado com a manutenção da influência russa dentro do Oriente Médio, especificamente, professor Furriela e Priscila, professora, naquilo que nós chamamos de arco xiita. Eu vou dizer para vocês, eu não estou fazendo aqui nenhum exercício premonitório e nem de adivinhação, mas, Priscila, eu acredito que essa empolgação do Trump, né, essa publicação de um cessar-fogo, tem um dedo ou tem um resíduo do que pode ter acontecido hoje com a missão diplomática iraniana na Rússia. Não é? Porque o Putin, Evandro, ele assume esse papel, ele quer assumir esse papel de mediação. É interessante para a Rússia a manutenção do regime, pois, do contrário, a Rússia se apequena na região. E também é importantíssimo que essa situação se estabilize aos olhos dos chineses também. Você estava falando também da China. A China é uma potência que tem que ser analisada de uma forma muito diferente do que nós estamos acostumados a ver no modus operandi ocidental. A China é uma potência que visa mercados, conquista de mercados, mas não necessariamente porque ela, pelo quê? Pela força das armas. Nos parece que a China tem essa lógica. Guerra nos impede de lucrar. Gera instabilidade. Então, o que acontece? Rússia e China aqui devem agir nesse processo de mediação. Priscila lembrou muito bem, quem perde com o bloqueio de Hormuz é a China. Com certeza. É a China. E outra coisa, mais um elemento importante sobre o bloqueio de Hormuz. Há uma certa solidarização de inimigos históricos do Islã político. A Arábia Saudita e seus países satélites, as potências satélites da Arábia Saudita, de uma forma muito envergonhada, apoiaram o Irã e condenaram a ação de Israel. Só que também quem sai perdendo com o bloqueio são os países do Golfo. Perde também a Arábia Saudita. Pois é. Isso geraria um afastamento. Como é que você avalia, professora? Bem, eu acho que um aspecto que eu concordo muito com o professor, mas eu acho que um aspecto que nós não estamos falando aqui, e que eu acho que é um aspecto central, e que, ao meu ver, eu acho que o cessar-fogo faz sentido sim para todos os atores, pode ser que não, de fato, aconteça como Trump está dizendo que acontece. Mas acho que faz sentido a todos os atores, é a política interna israelense. Temos que considerar o momento que Israel ataca o Irã. Por que foi naquela semana? Por que não uma semana antes ou uma semana depois? Se ameaça-se, como o professor disse, Netanyahu fala do Irã e fala da ameaça nuclear iraniana há pelo menos 15 anos, por que nesta semana fatídica ele decide, enquanto tem uma guerra em curso em Gaza, ele decide fazer um ataque ao Irã? Foi na mesma semana em que houve uma votação no parlamento israelense para a dissolução do seu governo, em que aliados do seu governo ameaçaram sair da coalizão, principalmente o partido Shas, que é um partido ultra-ortodoxo judaico. O que ele consegue com essa operação agora no Irã? Como que está a reputação de Benjamin Netanyahu neste momento?
está em alta. Enquanto ele vinha há meses com uma reputação em baixa por conta da guerra em Gaza... E da dificuldade de resgatar também os reféns. Exatamente. Agora ele sai como vitorioso no Irã. Ele conseguiu trazer os Estados Unidos para apoiá-lo, porque era a dúvida. Estados Unidos vai entrar ou não vai entrar na guerra? Estados Unidos vai apoiar Israel ou não vai apoiar Israel? Estados Unidos fez o ataque, Trump o apoiou. Conseguiu obliterar, né, em tese, né, o que eles dizem, as instalações nucleares iranianas. Ou pelo menos fazer com que elas retrocedam em seu desenvolvimento. Exatamente, que era a ameaça, que era o objetivo declarado da guerra. E agora, o que Netanyahu deve fazer, imagino, né, o que analistas, né, além de mim, imaginam para também as próximas semanas. Ele vai querer dissolver o governo, porque ele consegue antecipar as eleições e agora ele está com a popularidade em alta. Então, ele consegue, saíram já pesquisas de opinião que o partido dele tem a possibilidade de ter a prioridade para formar o governo, coisa que ele não teria há 2 semanas atrás. Então, a guerra para ele foi extremamente benéfica, apesar das mortes, apesar da destruição, apesar de toda a tragédia que vimos, tanto no Irã quanto em Israel. Mas, politicamente, ele consegue uma sobrevida. Então, o cessar-fogo, para ele serve agora, porque, na verdade, o objetivo não era só acabar com o programa nuclear iraniano. O objetivo era a permanência no poder. Então, eu acredito que Trump tenha conseguido convencê-lo a partir do momento que os Estados Unidos fez o ataque. Antes, não. Mas a partir do momento que os Estados Unidos faz o ataque, ele consegue convencer Israel de um cessar-fogo.